Fala pessoal, como é que vocês estão? Passando por aqui conforme combinado para comentar com vocês essa questão aí que a FGV deu um gabarito, mas que a meu ver está equivocado. A questão é essa aí, ó, a questão número 66 da prova azul do Enem do domingo agora. O que a questão está tratando? Ela está tratando de uma situação de um protesto que foi feito de uma dívida já paga. E aí a FGV dá a questão, né? Deixa eu ler a questão para você. A Sociedade Unipessoal Cardoso Moreira Limitada, negativada em razão do não pagamento duplicado de compra e venda sacada com base em contrato de consumo e protestado por falta de pagamento, ajuizou a obrigação de fazer acumulado com pedido indenizatório em face da sacadora e beneficiária do título, a Sociedade Alfredo Wagner e Companhia Limitada. A autora, justificando já ter realizado o pagamento, pretende que a ré seja compelida a promover o cancelamento perante o tabelionato. Mesmo assim, a ré não providenciou a medida e ela permanece negativada. Considerando os fatos narrados e as disposições da lei de protesto, assinale a alternativa correta. O gabarito que a FGV deu foi o gabarito na questão azul aí, ó, da letra E. A ré não deve ser compelida a promover o cancelamento do protesto, pois esse é um ônus do devedor após a quitação da dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, no entendimento baseado aí, imagino, no repetitivo 725 do STJ. Qual é o problema dessa questão? O problema dessa questão é que ela está ambígua, ela dá margem a uma outra interpretação no caso concreto. Por quê? A linha do informativo, a linha do repetitivo do STJ é para aquele protesto que ele é feito de maneira regular, de maneira devida. Existe a dívida e porque ela está inadimplente, eu vou lá e faço protesto. Ainda a gente não pode deixar de considerar o protesto indevido. A dívida já está previamente paga e o credor ainda assim, por qualquer descontrole, acaba efetuando o protesto de dívida paga. A questão não deixa claro o momento do protesto, se foi antes ou depois dessa dívida ser paga, vamos dizer assim. E aí qual é o problema? Como eu não tenho essa distinção, a gente aprende lá na lei do protesto, artigo 26, o quê? Que se eu não for cancelar o protesto diretamente no cartório, e eu precisar de qualquer outro argumento que não o próprio título ou a carta de anuência para levar o cartório e baixar, esse cancelamento por qualquer outro motivo tem que ser dado na via judicial numa ação em que eu vou colocar como autor dela o suposto devedor e como réu dela o credor, que se na procedência ele vai ser obrigado a fazer o cancelamento do protesto, porque como ele já tem aquele recebimento, ele já se beneficiou por esse pagamento, então não faria sentido o devedor ainda assim, num protesto indevido, ter que assumir o ônus do pagamento das custas cartorárias. O fato é que a gente tem dois entendimentos para essa questão. Na verdade, inicialmente falando, eu tinha a ideia de que essa questão deveria ser, era mudar do gabarito, né? Do gabarito dado pela letra E para o nosso gabarito dado aí, na letra D, o nosso gabarito extraoficial, que diz, né? A ré está obrigada a promover o cancelamento, pois é ela que se beneficia do pagamento da dívida, sendo considerada interessada para efeitos legais. Então, como a questão está ambígua, como ela não tem dados mais concretos, eu não sei identificar se esse protesto ele foi feito de maneira devida ou de maneira indevida. Feito ele de maneira devida, o gabarito da banca permanece, baseado no repetitivo 725 do STJ. Feito de maneira indevida, o gabarito correto foi o que a gente deu, 26, parágrafo 3º da lei de protesto. Como você está diante de uma questão ambígua, que pode vir a ter aí dois gabaritos, a depender da interpretação que você dê nela, e cara, prova objetiva, o raciocínio tem que ser objetivo, essa questão então, ela deve ser anulada. Tá? Então, você pega os fundamentos desse vídeo aqui e usa para fazer o seu recurso, porque essa questão, ela merece anulação. Valeu?